Olá, aqui é a professora Vanessa e o assunto dessa aula será a quantidade de calor, o qual dividiremos em duas partes. Daremos início agora à parte 1 do nosso estudo. Começaremos nossa aula abordando o conceito de quantidade de calor sensível, que é a quantidade de calor necessária para provocar alteração de temperatura de um sistema. Então, caso a gente queira quantificar essa quantidade de calor sensível, basta a gente conhecer a massa do sistema, o calor específico da substância que compõe esse sistema e ΔT, que é a variação que esse sistema está sujeito. A unidade é a caloria. E para a gente reforçar cada termo que aparece aqui nessa forma, Q é a quantidade de calor, unidades, caloria ou joule, M, massa, unidades, grama ou quilograma, C é o calor específico, cujas unidades que podem ser apresentadas é a caloria por grama grau Celsius ou joule por quilograma Kelvin, e ΔT, que é a variação de temperatura, que pode ser apresentada em graus Celsius ou em Kelvin. Então, a gente traz aqui, pessoal, uma tabela dos calores específicos e notem que a gente tem vários tipos de substâncias e cada substância tem um valor específico para os seus calores específicos. Então, vamos falar um pouquinho, né, do que é essa grandeza calor específico. Então, o calor específico, ele é a capacidade por massa unitária de uma substância que a mesma possui para variar a sua temperatura. Então, essa é a definição de calor específico. Então, para ficar um pouco mais claro do que significa o calor específico, ou seja, cada valor, e porque um valor é maior, o outro é menor, ou seja, o porquê desses valores diferentes, eu trouxe aqui um exemplo que é de correntes de convecção, ou seja, de um mecanismo de propagação de calor, que é a convecção, certo? Mas eu quero abordar esse exemplo do ponto de vista do calor específico. Então, olha só, durante o dia, quando você está numa região praiana, o que você observa? Quando a areia e a água, né, elas estão sujeitas à exposição solar, nós observamos que a areia sempre está bem mais quente do que a água e ela esquenta bem mais rápido, certo? Aí, quando anoitece, o que nós podemos observar? Que a areia fica fria e ela esfria bem mais rápido, mas a água ainda está quente. E ela demora a esfriar, ela ainda está o quê? Morninha. Então, vamos analisar aqui do ponto de vista do calor específico. Olha só, o calor específico da água líquida é por volta de 1 caloria por grama grau Celsius, certo? E o calor específico da areia é por volta de 0,20, que seria o calor específico aqui do vidro, tá bom? Então, olha só, se a gente observar, o calor específico da água vai ser muito maior do que o calor específico que a gente está adotando para a areia, que seria 0,20. E o que significa esses valores de calor específico e o que significa esse valor de que a gente pode traduzir na prática esse valor específico de calor específico maior da água? Significa o seguinte: quanto maior o valor do calor específico da substância, mais energia você precisa fornecer para essa substância para que ela possa variar a sua temperatura, certo? Então, o que acontece aqui nesse caso? A água tem um calor específico muito maior do que a areia, tá? Então, logo, a gente vai precisar de uma energia muito maior para a água, para conseguir variar a sua temperatura, do que para a areia. Então, por isso que a areia esquenta rápido, mas da mesma maneira que ela esquenta rápido, ela também esfria rápido. A água vai demorar mais tempo para aumentar a sua temperatura, mas da mesma maneira que ela leva muito tempo para aumentar a temperatura, ela também vai levar um tempo considerável para diminuir a sua temperatura. Então, esse é o significado de calor específico, é o quão fácil ou quão difícil para aquela substância conseguir variar a sua temperatura. Então, é isso que significa, de fato, esses valores aqui.
Então, vamos voltar para o slide da quantidade de calor sensível aqui. Vamos falar um pouquinho da correspondência entre as unidades de energia. O Joule é uma unidade de energia conhecida, que é uma das primeiras que é introduzida para a gente, né? Quando nós começamos a estudar física, que é introduzida lá na mecânica. Então, uma caloria equivale a 4,186 Joule. E uma caloria com esse C maiúsculo, que na verdade é a quilocaloria, quilo, né? Prefixo de quilo quer dizer 10, então, ou 10 não, gente, 1000, significa 1000 calorias. Então, isso aqui vai ser 4.186 Joule. E um BTU, que é a unidade térmica britânica, equivale a 252 calorias, que é igual a 1.055 Joule, certo? Então, vamos entender o que é essa unidade de caloria. A unidade de caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água pura na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A caloria grande, né, que é a quilocaloria, que significa 1000 calorias, a gente pode observar muito ela em rótulos, tá? De alimentos industrializados, onde vem a informação nutricional. Então, aqui, ó, a embalagem de um leite desnatado, aqui a gente vê ó, o valor calórico, 70 quilocalorias. E aqui de um leite integral, valor calórico, 120 calorias. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando você consumir esse alimento, ele vai te fornecer essa quantidade de energia para o seu organismo, tá? Quando você o consumir. E o BTU, tá? É a unidade térmica britânica, que significa quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Fahrenheit a temperatura de 1 libra de água, tá? Libra, só lembrando, unidade de massa. Então, vamos definir agora a capacidade térmica, que é a capacidade que um corpo possui de variar a sua temperatura. Então, a gente tem que deixar bem claro, tá? Embora possa parecer capacidade térmica e calor específico a mesma coisa, mas o calor específico tem a ver com a capacidade de variar a temperatura da substância, tá? E a capacidade térmica tem a ver com o corpo. E o corpo depende da quantidade de matéria que o forma, ou seja, de massa, tá? Então, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Unidades, caloria por grau Celsius, mas como a gente pode ver a quantidade de calor em Joule e a variação de temperatura em Kelvin, você também pode ver essa unidade aqui sendo apresentada como Joule por Kelvin. Então, vamos colocar um exemplo aqui para finalizar. Um corpo que possui 250 gramas de massa tem sua temperatura aumentada de 60 graus Celsius para 70 graus Celsius, ao receber 500 calorias. Com base nesses dados, encontre: letra A, a capacidade térmica desse corpo, e letra B, o calor específico da substância que constitui o corpo. Dados: a massa é 250 gramas, a temperatura inicial é 60 graus Celsius, a temperatura final é 70 graus Celsius e a quantidade de calor, né, que é simbolizada pela letra Q, é 500 calorias. Então, vamos primeiro calcular a letra A. Então, a gente sabe que a capacidade térmica é dada por Q, né, que é a razão entre a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura sofrida, né, pelo corpo. Então, variação final menos inicial, a gente tem que a quantidade de calor que foi fornecida é 500 calorias, a temperatura final 70 e a temperatura inicial 60. Logo, a gente tem que a capacidade térmica desse corpo será 50 calorias por grau Celsius. Agora, o calor específico da substância que constitui o corpo vai ser dada da seguinte maneira. Então, para a gente conseguir calcular, então a gente vai ter que usar agora a fórmula da quantidade de calor sensível, tá? Que o
a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de fundo. Então, vamos substituir os valores nessa forma. A quantidade de calor é 500, a massa 250, Czinho, que é de calor específico, que é a grandeza que nós estamos querendo encontrar, e ΔT, que a variação de temperatura é 10, 70 menos 60, já vamos fazer direto aqui. Então, a gente tem, 250 vezes 10 dá 2.500, então 500 é igual a 2.500 vezes 6. O 2.500 passa dividindo, e nós temos que o calor específico dessa substância que compõe esse corpo, constitui esse corpo, vale 0,20 caloria por grau Celsius. Então, pessoal, muito obrigada por terem assistido a aula até o final e daremos continuidade ao nosso estudo na próxima aula. Até mais!